Olá, muito bom dia. Terça-feira, dia 31 de janeiro, Giro Fortaleza edição manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, Banco de Leite do HGF precisa de doações, depois da baixa do estoque com as festas de final de ano. O número de doadoras cai consideravelmente. Por isso, a importância e o incentivo à doação de leite, para que os estoques estejam sempre abastecidos. Janeiro nem terminou e a capital já acumula mais de 200 milímetros de chuva. Medidas de prevenção estão sendo feitas para evitar problemas. A gente vem sempre fazendo um trabalho preventivo, que é a limpeza dos nossos canais, das nossas lagoas e várias outras ações. Mas inauguramos um novo modelo de cuidar da cidade de forma preventiva e também de conscientizar a população. Vetmóvel chega ao bairro do Cocó com serviços gratuitos para os bichinhos da região. Giro Manhã traz para você a primeira pesquisa de preço dos produtos no supermercado. Não perca! E você vai ver como foi a primeira vitória do time de vôlei da Rede Cuca contra um time de Brasília. E hoje tem Papo Saúde falando de saúde mental, o Janeiro Branco. Quer saber se você está com algum problema e como conseguir ajuda? No Giro, todos os detalhes. E foi escolhido o mês de janeiro porque é o mês do início do ano, é o mês que você para traçar seus planos para o ano, para ver o que você vai fazer durante aquele ano, seus próprios planos, né? E aí a gente aproveita para dar essa importância e essa lembrada na saúde mental, né? É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. Sejam todos muito bem-vindos e a gente abre essa edição falando do estoque reduzido de leite humano no Hospital Geral de Fortaleza. Com os eventos de fim e início de ano, as doações caíram. O banco de leite é responsável pela alimentação dos recém-nascidos prematuros internados na unidade de terapia intensiva neonatal. O leite humano garante a proteção e todos os nutrientes para que os bebês possam crescer fortes e saudáveis, principalmente os que estão internados na UTI neonatal. Porque são bebês vulneráveis, né, às infecções, dada a internação às vezes prolongada, e o leite humano já reduz o tempo de internação, e quanto menos tempo um bebê prematuro, vulnerável, passa internado, né, menos risco para infecção. O leite humano, que hoje que sempre, né, eu digo hoje pelas pesquisas que são grandes em cima do leite humano, é considerado o alimento padrão ouro, né, para todo bebê. Imagina para o recém-nascido prematuro de uma UTI. Infelizmente, muitas mães não conseguem amamentar e precisam da solidariedade de outras. É o caso da Natasha. A filhinha dela nasceu com 6 meses e se alimenta do leite doado. Mais tranquila por saber que apesar de eu não ter, tem outras pessoas doando, que é mais importante. Porque se minha filha não tivesse, como não estava tendo meu leite, tendo outras pessoas que posso doar, acaba que ela tendo os nutrientes de outra pessoa e conseguindo desenvolver melhor. Já que ela nasceu tão prematura, ela conseguiu com o leite de outras pessoas desenvolver a cada dia. São muitos os bebês que necessitam da doação. E é nessa hora que entram os bancos de leite materno. Mas nem sempre os estoques estão abastecidos. Quando chega nessa época, que vai desde as festas de fim de ano até algumas semanas depois do carnaval, os hospitais já se preparam para a escassez de leite humano. Isso porque o número de doadoras cai consideravelmente. Por isso, a importância e o incentivo à doação de leite, para que os estoques estejam sempre abastecidos. No Hospital Geral de Fortaleza, o banco de leite humano precisa de pelo menos 70 litros de leite materno por mês, mas está conseguindo coletar apenas 50. Desde o início do mês passado, uma campanha foi iniciada para conseguir novas doadoras. A gente sabe que as doadoras têm que, em casa, cuidar de si, cuidar do seu bebê e sobra pouco tempo.
Então, a nossa orientação é que entre uma mamada e outra, quando o bebê estiver dormindo, quando ela achar que pode dispensar aquele tempo para uma coleta solidária, para nos ajudar essas famílias, apoiar essas famílias que estão necessitando com o seu bebê internado, que elas nos liguem. Nosso telefone é 3101-3335, que nós daremos todas as orientações higiênico-sanitárias para não corrermos risco, né, desse leite chegar aqui com alguma contaminação. E também elas saberem que nós fornecemos os frascos, fornecemos também um carro que vai até a sua residência pegar esse leite. Ela não precisa se deslocar a família para vir deixar esse leite aqui. Nós vamos pegar. Todos os dias, já no pré-natal, nós temos um grupo de gestantes que recebem diariamente orientação sobre a amamentação, né? Importância da amamentação, os benefícios da amamentação, não só para o bebê, mas para a mãe também. E a partir daí, do pré-natal, a gente já informa para essas mulheres que elas poderão ser futuras doadoras. E aos poucos está conseguindo. Denise veio para sua primeira doação. Ela, que teve dificuldades para amamentar o filho, entende bem a importância de poder alimentar outras crianças. É um ato de amor, um ato de compaixão, né, com o próximo, principalmente com o bebê. E quando a minha bebê nasceu, ela não pegava a mama, né? Então, eu tinha leite, mas ela não pegava. Aí, o que a gente fazia? A gente retirava, né, o leite e colocava. Aí, ela pegava. E quando eu não produzia leite, aí no banco de leite, eles davam o leite diretamente para ela. Aí é uma forma de gratidão, né, de amor com o próximo. Falar agora de chuva, né? Aqui no Ceará, janeiro está chegando ao fim, né? Hoje o último dia. E o estado acumulou nesse primeiro mês muita chuva, viu? Só aqui na capital foram 224 milímetros, bem acima da média histórica, que é de 117 milímetros. Lembrando que esses dados ainda não estão totalmente fechados, né? A FUNSEMI vai contabilizar tudo e aí lá para o meio da semana, daqui para o fim da semana, a gente tem o dado total. Diante desse cenário, medidas como limpeza, desobstrução de canais, galerias, são muito importantes aí para evitar problemas na cidade. A Luana Gurgel foi conversar com o secretário de Gestão das Regionais, o Ferrúcio Feitosa, para saber aí os detalhes de todas essas ações. A gente sabe que com a chegada do período de chuva, nós temos problemas que aparecem em toda a cidade. Fortaleza vem recebendo ações preventivas para minimizar qualquer dano que esse momento de maiores precipitações, de chuvas mais intensas, costumam acarretar, seja com alguns trechos que alagam, trechos de vias que acabam abrindo buracos. Então, existem ações que já estão em andamento aqui na capital para prevenir maiores danos. Quem vai explicar um pouco melhor que ações são essas, como elas são escolhidas, quais pontos da cidade recebem, é o secretário de Gestão das Regionais, Ferrúcio Feitosa. Secretário, existe um projeto que se chama quase que um mutirão, né? Ele já iniciou, ele já está em andamento na cidade. Eu queria que o senhor apresentasse o que é que já está acontecendo. Olha, primeiro destacar que a gente vem sempre fazendo um trabalho preventivo, que é a limpeza dos nossos canais, das nossas lagoas e várias outras ações. Mas inauguramos um novo modelo de cuidar da cidade de forma preventiva e também de conscientizar a população, que é reunir várias ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza para que a gente possa, então, escolher uma via e fazer esse mutirão de serviços. Então, nós inauguramos isso na última sexta-feira, começando pela Coronel Carvalho, iniciando na Regional 1 e, como ela é bem extensa, finalizando lá na Regional 6 em Messejana. Então, nós realizamos, o saldo é extremamente positivo, nós fizemos 16,56 quilômetros de capinação e pintura de meio-fio, como também retiramos 30 toneladas de resíduos ao longo dessa via, como também tivemos ação ambiental, educação ambiental, onde abordamos quase 200 pessoas, distribuímos 200 mudas de planta, também fizemos o plantio de mais de 20 mudas ao longo da avenida e, além disso, manutenção nos pontos de energia, 40 pontos de energia e ainda também
400 metros quadrados de pavimentação que foram recuperadas e ainda tivemos 78 atendimentos aos animais, gatos e cães, que foram atendidos também nesse mutirão de serviço. E logo, logo estaremos também presentes na próxima sexta-feira, porque esse serviço será inaugurado sempre às sextas-feiras. Nós estaremos presentes em mais uma via da cidade de Fortaleza, que é a Domingos Olímpico, que tradicionalmente recebe o nosso carnaval. Secretário, para a gente entender quais critérios a secretaria adota, né, como a prefeitura avalia quais pontos da cidade vão receber prioritariamente essas ações? Olha, a gente sempre se preocupa em dar um tratamento e priorizar as vias que têm uma média alta de veículos que transitam nela diariamente, como também uma média de pessoas circulando pelas vias. Então, a nossa ideia é estar presente até dezembro de 2024, todas as sextas-feiras, em uma via importante. Já tivemos também outras vias, até mesmo antes do mutirão. A Via Expressa, Raul Barbosa, foram todas feitas, como também outras vias da cidade de Fortaleza. Então, é o compromisso da prefeitura, da gestão do prefeito Sarto, de estar presente cada vez mais e junto à população, entendendo, ouvindo as suas demandas. Algo interessante, secretário, é que esse trabalho ele tem uma perspectiva de ser diário, né? De entender da população, acompanhar que diariamente existem encarregados da prefeitura, pessoas trabalhando diretamente para a garantia dessa estrutura que aconteça da melhor forma possível, não é isso? Não tem dúvida. O que ocorre é que nós estamos presentes nos bairros de Fortaleza todos os dias com vários serviços. Mas no momento em que a gente faz o mutirão, é para reafirmar esse compromisso com a população e, para se ter ideia, nós tivemos agora no último mutirão, no dia 28, quando nós iniciamos, na verdade dia 27 de janeiro, quando nós iniciamos, nós tínhamos mais de 170 pessoas envolvidas diretamente nessa ação. Então, o que nós queremos é, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso com o povo fortalezense de dar uma vida cada vez mais digna e melhor na cidade de Fortaleza. Muito obrigada, secretário. E a gente lembra que essas ações elas estão começando antes mesmo do período inicial, oficial da quadra chuvosa, que está previsto aí para o início de fevereiro. Então, o processo preventivo ele já vem em andamento aqui na capital para garantir que todos esses danos possíveis sejam minimizados e que a gente tenha ainda mais tranquilidade durante esse período de chuva. De volta com vocês no estúdio. E ainda paralelo a essas ações está sendo feita uma obra viária no bairro Parque Manibura. O novo sistema de drenagem será executado para facilitar o escoamento das águas durante o período chuvoso e na recomposição asfáltica do pavimento nas ruas João Alves de Albuquerque e República da Armênia, totalizando 250 metros de intervenções. O prazo total de conclusão da obra é de 3 meses. A interdição no local terá duração de 30 dias e serão implementados desvios no trânsito do local. Durante o período de 30 dias vai ocorrer o bloqueio da rua João Alves de Albuquerque no trecho entre a rua João Regino e a rua Núbia Barrocas. Nesse período, os desvios vão ocorrer, quem vem na João Alves de Albuquerque no sentido Washington Soares, eles vão entrar na rua João Regino, seguir pela rua Lorival Correia Pinto e retornar pela rua Núbia Barrocas. Quem vem da Washington Soares para o sentido oeste, vai fazer o sentido contrário. Ele vai pegar a rua Núbia Barrocas, voltar pela rua Lorival Correia Pinto e seguir pela rua João Regino. Agora a gente fala da valorização e garantia de direitos para os professores da rede pública. O plano de cargos e carreiras do município se diferencia de outros nas redes de ensino do país. Veja aí na reportagem. A educação segue sendo prioridade máxima da Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura empossou recentemente os 1.822 novos professores da rede municipal de ensino. Os docentes foram aprovados em concurso público para pedagogo e áreas específicas, o maior realizado nos últimos anos para a área da educação, que ofertou 2.000 vagas e contou com mais de 31.000 candidatos inscritos. Além disso, a valorização profissional dos docentes da capital também existe através do plano de cargos e carreiras, com direitos como redução de carga horária de trabalho em 50% do tempo, anuênios, licença-prêmio e 2 períodos de férias anuais.
Dentre outros benefícios estão a liberação para estudos de pós-graduação, sem prejuízos na remuneração e incentivo financeiro. Nós garantimos direitos que na carreira dos profissionais do magistério de Fortaleza tem uma diferença de muitos outros municípios do país, a exemplo da garantia do pagamento de anuênios, de licença-prêmio. Essa licença-prêmio para o magistério ela é convertida em pecúnia. O prefeito Sarto, além de ter pago pecúnias que estavam a vencer, ele finalizou antes do prazo e, além disso, ele abriu um novo lote de pecúnia, garantindo 5,5 milhões mensais, que beneficia cerca de 250 professores, mais ou menos, mensalmente. Nós lançamos um programa de investimento em oportunidades em estudos de pós-graduação, mestrado e doutorado, numa quantidade de 1.000 oportunidades, sendo em torno de 300 delas a garantia do ingresso em mestrado e doutorado nas universidades públicas do Estado, com seleção diferenciada para os nossos professores. Nós também garantimos o afastamento remunerado para estudo dos professores em nível de pós-graduação. A valorização dos profissionais da educação também ocorre através do incentivo aos estudos de pós-graduação, com 1.000 vagas de mestrado e doutorado para o magistério de Fortaleza. O investimento intelectual dos docentes continua através do Card Livro, crédito de R$ 200 para aquisição de livros na Bienal do Livro. Outra forma de valorizar é zelar pelas condições de trabalho dos professores, com foco na saúde vocal dos profissionais, através da aquisição de 11.268 microfones, beneficiando 9.268 professores em atuação na rede. Já foram entregues também mais de 12.000 Chromebooks para os profissionais que atuam no processo pedagógico da rede municipal. Os professores aprovados nos concursos também vão receber os itens. Os equipamentos auxiliam os profissionais da educação no processo de planejamento e execução do ensino e da aprendizagem. Já a reivindicação dos precatórios foi ouvida pelo prefeito Sarto, que estabeleceu a obrigatoriedade de distribuir aos professores os recursos. 80% do total desses recursos serão destinados aos profissionais do magistério que estavam em efetivo exercício de suas atividades na rede municipal de 1998 a 2004 e 20% serão destinados para aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino. E os profissionais da educação do município sempre terão abertura para dialogar sobre as demandas do magistério. A gente está avançando tanto, né? Fizemos o maior concurso da história, nós demos posse a 1.822 professores, fizemos o maior concurso da história de Fortaleza. Nós estamos dando bolsa para mestrado, doutorado, estamos realizando o programa Professor Sem Fronteiras, já entregamos tablets, já evoluímos em muitas conquistas que a categoria de trabalhadores da educação merecem. E eu pondero para que a gente possa levar tudo isso em consideração, dialogando até a exaustão para encontrarmos juntos uma saída. A gente tem aí todo o arcabouço de legislação que é preciso ser observada, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu tenho, desde o meu primeiro dia de mandato, tenho tido uma interlocução muito boa com toda a categoria. É uma das áreas que Fortaleza, nos últimos anos, tem avançado significativamente e quem ganha com isso é a cidade de Fortaleza. O Vetmóvel chegou ao bairro do Cocó, onde está disponibilizando consultas, vacinação antirrábica e castração, isso de forma gratuita. O equipamento está na Praça Francisco Rodrigues Sancho, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 da tarde às 5 horas da tarde. Anita já chegou desconfiada, um pouco assustada. Mas a dona Maria não podia perder a oportunidade de levar a cachorrinha para uma consulta. Ela já é idosa e precisa de cuidados. Eu já tinha ouvido falar de um pet móvel, mas aqui nunca chegou. Aí eu caminhando sábado e vi, segunda-feira eu vou levá-la. Aí estou aqui para fazer uma consulta.
O Vetmóvel chega ao bairro Cocó e deve ficar até o final de fevereiro na Praça Francisco Rodrigues Sancho. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde, com serviços de consulta, vacinação antirrábica e castração. No ano passado, o Vetmóvel bateu recorde de atendimentos e tem se tornado cada vez mais uma referência na política pública de bem-estar e proteção animal. Tudo isso é fruto de uma ampliação desse programa, que atualmente conta com 3 unidades como esta, sendo 2 de forma itinerante, que circulam pelos bairros da cidade, e uma unidade móvel, que atende ao lado da Clínica Jacó, no bairro Passaré. Em apenas um ano, os 3 equipamentos realizaram 28.152 procedimentos. A Prefeitura de Fortaleza hoje conta com 4 unidades do Vetmóveis. Uma delas está ao lado da nossa Clínica Jacó, outras 3 ficam rodando os bairros aqui, né? São unidades itinerantes. E desde o início do projeto, em maio de 2018, nós já realizamos cerca de 177 mil procedimentos, já contemplamos as 12 regionais que temos hoje em Fortaleza, já fomos para 59 bairros, né? Lembrando que sempre procurando atender as comunidades em que tem uma demanda maior e necessitam mais desse acesso, né? Até porque nossos serviços são gratuitos, então o nosso foco é ir de encontro à população mais carente. A castração está entre os serviços mais procurados, mas acontece apenas por agendamento pela Central 156. A Malu estava com procedimento agendado, mas não foi possível realizá-lo e agora a cachorrinha vai precisar de acompanhamento clínico. Trouxe para castrar, né, mas deu problema porque antecipadamente eles fazem o exame de sangue. Aí, como deu plaqueta baixa, agora ela vai ter que ser consultada para verificar o que está acontecendo. Aí vai ficar sendo acompanhada até o momento da castração. Isso, Aí primeiro a gente vai ter que verificar e identificar o que está acontecendo. Aí depois eu vou remarcar a castração. Nossa pausa e a seguir tem Direito do Consumidor. Hoje a gente vai mostrar a primeira pesquisa de preços aí dos supermercados. Já já você tem todos os detalhes. Qual será o vilão dessa vez? Tá chovendo, sempre tem aquele produto que dispara aí o preço por conta dessas questões climáticas. E já já os detalhes para você. E ainda, como foi a primeira vitória do time de vôlei da Rede Cuca. Eles jogaram ontem uma partida aí bem emocionante. Primeira vitória desse time contra um time de Brasília. Já já, todos os detalhes, eu te espero. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo aqui do trânsito na nossa capital. São 10 horas e 42 minutos neste momento e aí você acompanha a Avenida I com Costa e Silva, região ali do José Walter, trânsito fluindo tranquilamente neste momento, que não chove na nossa querida capital. No momento o tempo está ensolarado, temperatura na casa dos 29 graus. Vamos a outro ponto de Fortaleza. Imagens ao vivo das câmeras de vídeo monitoramento e agora nós chegamos na Avenida Beira-Mar com Abolição, ali bem no finalzinho, né, da Beira-Mar, no cruzamento com Abolição, região do Mucuripe, né, bem aí você vê no alto do seu vídeo o Mercado dos Peixes, trânsito fluindo tranquilamente também aí neste meio para final de manhã desta terça-feira em Fortaleza. Temos outro ponto da capital. Agora carregamos para você imagens da Avenida Aguanambi com Soriano Albuquerque, região aí de Fátima, né? Bairro de Fátima para o centro, né? Trânsito fluindo tranquilamente nos dois sentidos. Sentido centro, um fluxo maior de veículos, né? Mas também o sinal estava fechado. E daí tem uma concentração maior de veículos, mas nenhuma dificuldade para os motoristas que trafegam por aí. Temos outra câmera de vídeo monitoramento. Essas imagens são muito importantes, são acompanhadas em uma central da MC, né, onde os agentes de trânsito conseguem verificar várias questões acontecendo na nossa cidade em relação ao trânsito. E agora você acompanha a João Pessoa com Barão de Sobral, fluxo bastante intenso de veículos aí neste local, né, região ali do Montese, né, sentido o aeroporto de Fortaleza.
Trânsito bastante intenso aí neste momento nesse ponto da nossa capital, isso também porque é uma via bastante estreita, né? Então qualquer concentração de veículos já se torna grande, porém nenhum veículo parado, nenhuma dificuldade, né, para quem trafega por aí. E fica só o alerta, se você puder colocar aí nos seus aplicativos de trânsito para um outro desvio, um outro local um pouco mais calmo do que esse aí, melhor, né, evitar qualquer engarrafamento aqui na nossa cidade. Rodou a vinheta do Procon, hora de conversar, né, sobre assunto do consumidor, né? Hoje o nosso assunto é pesquisa de supermercado, aí, os vilões do orçamento. Já está aqui com a gente a diretora adjunta do Procon, Enelândia Rabelo. Enelândia, muito bom dia, muito obrigada pela sua vinda aqui. E pesquisa de supermercado, a primeira do ano, né? Isso, Tereza, bom dia a todos os consumidores que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Sim, a primeira pesquisa do ano, né, nos supermercados de Fortaleza, é uma pesquisa que o Procon Fortaleza ele faz rotineiramente, né, a cada mês, para poder divulgar aí para a nossa população e saber como é que está o preço, né, nos supermercados desses principais alimentos, que são alimentos de primeira necessidade, né, são carnes, aves, produtos de higiene, produtos de limpeza, como também aí a questão de frutas, verduras, legumes. Então, é uma pesquisa rotineira que o Procon faz, né, mensalmente, para divulgar aí para a nossa população. E nessa primeira pesquisa, a gente já tem um vilão, já pode se apontar, porque como eu comentei anteriormente, a gente sabe que quando chove, né, devido a essas questões climáticas, sempre tem os produtos que disparam o preço, porque fica faltando, enfim. E aí, qual é o vilão da vez? Sim, a gente faz essa pesquisa em todas as regionais, né, da capital. Foram realizados 24 supermercados. E entre a maior variação de preço, se você fizer um comparativo de preço desses produtos de um supermercado para o outro, o que deu maior variação aí foi o mamão, né, tendo uma variação aí mais de 200%. E é interessante, Tereza, a gente mencionar ao consumidor que essa lista a gente traz 70 itens, né? Então, cada supermercado a gente verifica o preço desses 70 itens. E desses 70 itens, 19 deram uma variação acima de 100%. Então, isso demonstra que o consumidor, ele realmente tem que fazer a pesquisa na hora de comprar, saber se está valendo a pena comprar aquele produto naquele determinado momento, né? E aí a pesquisa é interessante para isso também, para o consumidor avaliar o valor daquele produto em todas essas variações de supermercado e fazer esse comparativo para saber se realmente está valendo a pena levar e comprar naquele momento ou se dá para substituir aí por outro produto similar, mais barato, né, para poder ter uma economia aí no final da compra nos supermercados. Agora, Enelândia, para a gente entender, essa variação de preços, ela, vamos dizer assim, ela é saudável, né? Ela pode acontecer, desde que não seja abusivo, é isso? E como é que a gente sabe que aquilo é abusivo? Sim, o que é que acontece? Inclusive, só para continuar respondendo a sua primeira pergunta, né, anterior, o mamão foi o que teve a maior variação de preço, né? A gente encontrou o quilo aí de R$ 2,99 até R$ 6,99 em outro supermercado. Então, a variação de preço, ela pode sim existir. E só te interrompendo e lembrando que o mamão tem várias, né? Tem o papaya, não sei o quê. E geralmente o papai é o mais caro. Sim. Quando a gente faz esse comparativo, a gente sempre pesquisa o mesmo tipo de mamão para justamente dar essa realidade mais próxima aí para os nossos consumidores. E aí essa questão da variação de preço, o que é que acontece? O mercado ele tem sim essa liberdade de definir os seus preços, os seus valores. O que ele não pode é aumentar de forma abusiva. Então, por exemplo, se naquele mesmo supermercado ele comprava um valor do quilo de mamão de um determinado preço e no dia seguinte, digamos que duplicou, triplicou aquele mesmo quilo do mamão, e aí sim a gente pode avaliar, entender e investigar para saber se realmente aquele aumento não foi feito de forma abusiva. O supermercado e nenhum estabelecimento ele pode aumentar o preço sem uma justa causa e com esse aumento abusivo. Então, essa variação que a gente faz de pesquisa de preço é comparando um supermercado com outro. Mas no mesmo supermercado, se o consumidor identificar
que teve esse aumento abusivo, ele pode sim fazer, inclusive, uma denúncia no próprio órgão de defesa do consumidor, relatar a situação. É importante que o consumidor ele tire fotos ou print de tela, caso seja uma pesquisa realizada aí de forma virtual também, né, para poder trazer aí para o PROCON, para poder a gente fazer aí a abertura dessa investigação desses preços. E por isso, né, como você já estava conversando, é tão importante fazer a pesquisa, né? E hoje em dia uma prática muito interessante para nós consumidores que ocorre é a questão de que cada supermercado tem um dia D, né? O dia D da carne, o dia da fruta, o dia das verduras e por aí vai. E aí nessa você consegue ter uma economia, né, Neilândia, para você driblar aí essa guerra de preços, né? Sim, inclusive isso é uma das dicas que o PROCON sempre traz aos consumidores na hora de comprar no supermercado para economizar. Procurar ir nos dias de promoções, né? Então a gente sabe que tem, como você bem colocou, tem um dia de promoção de carne, de frutas, de legumes. Então o consumidor ele tem que aproveitar esses momentos desse dia D, né, dia de promoções, para poder conseguir ter uma economia no final da sua compra. Então essa é uma dica valiosa. É importante também saber que existem outras dicas fora essa, né? Como por exemplo, produto promocional é interessante no ato de pagar, né, passar aquele produto na frente. Por quê? Para avaliar se o que está sendo cobrado no caixa é o valor que foi realmente anunciado. E o consumidor ele tem que saber que ele tem o direito, sim, de pagar sempre pelo aquele menor valor que foi ofertado, que foi anunciado. Então, a gente sempre também orienta os consumidores que levem esses produtos promocionais na hora de pagar na frente e verifique lá no caixa se realmente está sendo cobrado o valor da oferta, o valor da promoção. Que, às vezes, existe uma diferenciação de preço no ato de pagar do que foi anunciado. Então, isso também é outra dica importante. Lembrando também, questão de ir com fome ao supermercado. Geralmente, quando você vai com fome ou levando criança, né, que também pede muito para comprar as coisas, isso aí você acaba gastando mais, comprando mais. Então, são outras dicas que o PROCON Fortaleza também traz para os nossos consumidores, de evitar fazer compras com fome ou então mesmo levando criança ao supermercado porque ela acaba pedindo muita coisa e aí acaba os pais ou o responsável ou quem for pagando mais e gastando mais. Tendo que driblar, né, as duas coisas. E quando vai com fome com criança, aí... aí a tendência é gastar um pouco mais. Aí fica mais difícil. Neilândia, voltando para a questão da cobrança que você estava relatando, infelizmente muitos supermercados, mesmo que você passe o produto primeiro, eles não só supermercado, viu? Lojas de departamento também. No fim, no fim é que dá o desconto. E acaba que se você faz uma compra grande, você meio que perde o controle daquilo, aí depois tem que ir voltando para ver o que é. Isso é meio inconveniente, né? Pelo menos para o consumidor. Não é legal, né? É importante que o consumidor ele verifique isso após o pagamento, né? Ou então antes de pagar mesmo. Verifique se aquele valor está sendo cobrado de forma correta, se foi o que foi anunciado, que foi ofertado. Porque se realmente você chegar em casa e depois for verificar isso, aí acaba tendo aí esse gasto, digamos assim, né? Ou esse incômodo de ter que retornar novamente ao supermercado para exigir o cumprimento da oferta. Mas pode ser feito. Pode ser feito. Agora, o consumidor ele tem que ter essa informação clara, precisa e ostensiva, né? Então, ele tem que saber quanto foi o valor que ele pagou realmente pelo aquele produto. Interessante até dizer que quando tiver um produto em oferta e a oferta chamar muita atenção, que já aconteceu isso comigo, você chegar no supermercado, a oferta está muito boa. E às vezes até por erro, né, digamos assim, deles mesmo, mas isso o consumidor não é o culpado. Quando você chega no caixa, aí diz que não, foi um erro. Aí quando a gente retorna lá para comprovar, já tinham tirado até o cartaz. Então é importante que quando a oferta realmente for muito boa, inclusive o consumidor registra aquilo com fotografias para comprovar que realmente foi anunciado e foi ofertado por aquele valor. A mesma coisa, questão de encartes, né? Já aconteceu de consumidores me relatarem que comprou um produto, o encarte estava um preço muito bom, muito acessível, e na hora de pagar o supermercado disse que foi erro do encarte. Então, assim, o consumidor ele tem sim esse direito de levar o produto pelo menor valor ofertado. Claro que a gente tem que considerar aí a relação de boa-fé, né, nessas relações de consumo, mas se foi ofertado por um valor, o consumidor tem sim o direito de pagar aquilo que foi anunciado, que foi ofertado. Pegando o gancho aí no que você falou, já aconteceu comigo o seguinte, eu peguei o produto, quando passou com preço X. Aí eu falei, não, lá tá anunciado outro preço. E ela falou, não, mas tá aqui, tá passando. Aí eu disse, você pode conferir?
Aí a pessoa foi conferir e trouxe a plaquinha. Ah, não, realmente está no preço que você falou, mas só que essa oferta venceu ontem. Só que aí, nesse caso, eu não tenho culpa, porque estava escrito com uma letra bem pequenininha, né? Oferta até dia tal. Porém, estava lá exposto e me vendendo, né? Com esse valor. Então, é como você disse, nesse caso, ainda assim prevalece o meu direito, que é o que está anunciado lá, mesmo já tendo vencido a oferta, né? Se tiver anunciado, o consumidor ele tem sim que exigir o cumprimento daquela oferta. Né? Então, chegar no caixa acontece muito. Às vezes você está anunciando um produto por um determinado valor, no ato de pagar, geralmente, existe um erro para cobrar mais. Né? Com certeza. Então, assim, o consumidor, ele pode sim, ele tem esse direito e ele deve exigir esse direito no ato de pagar. É importante que o consumidor saiba que ele tem esse direito. E, claro, se a empresa, né, não cumprir a oferta, é importante que ele traga a situação para o órgão de defesa, como o PROCON, para a gente poder tomar as medidas cabíveis e o supermercado não repetir aquela situação. Né? Não só o supermercado, mas em qualquer outro estabelecimento. Então, o consumidor ele tem sim que saber que ele tem o direito de pagar pelo menor valor que foi anunciado. Se está lá ofertado, se está anunciado, no ato da compra, ele vai pagar sim pelo menor valor. A gente tem como citar os outros produtos que teve a variação grande aí dessa pesquisa? Tivemos também outros produtos com maior variação, né? Mamão em primeiro lugar. Mamão em primeiro lugar. Eu vi que tinha cenoura também. É. Os laranjas aí, tá com problema. É verdade. Os de cor laranja. O mamão foi o que teve maior variação, né? A gente teve aí, o mamão encontrou o quilo de R$ 1,99 até R$ 6,99, uma variação de 251%. Em seguida, a cenoura, né? O quilo da cenoura, a gente encontrou de R$ 2,99 e o mesmo quilo da cenoura em outro supermercado, a gente encontrou de R$ 9,98. Nossa. Né? Então, assim, uma variação de grande. 233%. Tivemos também a goiabada, né? Um produto aí mais para o lado industrializado de 300 gramas, de R$ 1,99 e a mesma goiabada R$ 6,29. Em seguida, o quilo do pimentão também, eu acho que as maiores variações foi realmente nessa questão de frutas, legumes, né? De R$ 3,49 e o mesmo quilo em outro supermercado de R$ 9,99, uma variação de 186%. E por último, aí, em quinto lugar, digamos, a cebola, né? R$ 4,79 o quilo da cebola e em outro supermercado, o mesmo quilo da cebola estava sendo vendido por R$ 12,39, uma variação de 158%. E se demonstra, né, nessa pesquisa que o consumidor realmente tem que pesquisar. E a pesquisa do PROCON é interessante, uma vez aconteceu comigo. Eu cheguei para comprar um determinado produto e achei estranho o preço daquele produto. E aí eu fui olhar na lista do PROCON quanto é que estava essa margem de variação. E realmente o produto que eu estava querendo estava acima dessas variações que o PROCON havia pesquisado. Então, por isso que é importante também ter acesso a essa pesquisa para ver o preço do quilo dessas frutas, que, por exemplo, frutas e legumes, que se tiver acima desse valor, é interessante que o consumidor ou substitua aquele produto ou deixe para comprar em outro momento, porque realmente você observa que está bem acima do que o mercado está oferecendo. E aí não é o momento bom para comprar nessa hora que ele encontra esse valor acima dessa variação. Porque, assim, infelizmente a gente passa por esses momentos de entre safra, né, que a chuva também aumenta ou diminui a produção, e aí você realmente tem que passar por essas situações. Isso aí não é novidade para nós consumidores, a gente sabe que tem produtos sazonais que tem momento que o preço está bom, tem momento que o preço está ruim. Teve uma época aí que o tomate, o quilo era R$20, né? E aí você fazia o quê? Não usava tomate, usa molho de tomate, enfim. Vai se virando aí de outros jeitos que no fim sempre dá certo, né? Você vai pesquisando, vai driblando e no fim acha uma saída, né? Verdade, é substituir aquele produto, né? Se realmente tiver como não comprar naquela hora, que ele estiver bem acima, né? O valor estiver muito alto, e substituir aquele produto por outro, ou então mesmo deixar para comprar em outra situação, né? Realmente essa questão de substituição ou de estiver acima do mercado, não levar, o consumidor ele vai ter sim essa economia, né? E é importante, principalmente para esse momento que a gente ainda está vivendo, ter essa economia no final da compra, né? E é por isso que é importante o consumidor ficar atento aos valores, aos preços e saber a hora certa de comprar. E a gente tem como ter acesso a essa pesquisa? Fica disponível no site do PROCON? Fica sim. Na verdade, o site do PROCON é o portal da Prefeitura de Fortaleza, né? O consumidor tem acesso a essa pesquisa desse mês de janeiro, agora de 2023, a primeira pesquisa do ano, né, de supermercados, é acessar o portal fortaleza.ce.gov.br
E lá existe o campo Defesa do Consumidor. E aí o consumidor clica lá e tem acesso lá ao item de pesquisas, e aí é só buscar a pesquisa de supermercados. Que a gente tem outras pesquisas também que estão lá divulgadas, mas se ele quiser ter acesso a essa lista do Procon Fortaleza, inclusive para saber os supermercados que foram pesquisados, até para saber se é pertinho de casa, dá lá para verificar tudo bem direitinho. E diante de qualquer irregularidade... E aí o Procon Fortaleza, né, o consumidor pode denunciar, inclusive até mesmo de casa, não precisa ir até o Procon, mas se quiser também, o Procon está de portas abertas para os nossos consumidores, para fazer sua defesa. Nós temos aí a nossa central de atendimento, que é o telefone 151, que funciona de 8 horas da manhã até às 17 horas, de segunda a sexta-feira. E também recebemos denúncias de forma virtual e presencial. Para isso, o consumidor também vai acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza, o mesmo portal, né? Tá aqui, Fortaleza, ó. Pronto. Portal da Prefeitura. Fortaleza.ce.gov.br. E aí tem o campo aqui, Defesa do Consumidor, né? O consumidor clica lá e ele pode abrir aí a reclamação ou a denúncia de forma virtual, como também fazer o agendamento para o atendimento presencial. Lembrando que o Procon ele tem diversos núcleos pela cidade, né? Temos a nossa sede, que é no centro da capital, na rua Major Facundo, número 869. Temos também nas regionais 4, 5, 6, nos 2 VaptVupt do Antônio Bezerra, Messejana, e também na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de Fortaleza. E aí o consumidor pode agendar para qualquer um desses núcleos. E aí também, através do telefone, se você está lá no supermercado, já quer resolver, já pode ligar 151 e já tem esse canal mais rápido. Com certeza. Se o consumidor quiser tirar uma dúvida, está lá no supermercado, quer saber se tem esse direito ou não tem, liga lá para o nosso telefone 151. Nós temos lá nosso suporte jurídico, nossos assessores jurídicos, para dar toda essa orientação aos nossos consumidores também. É isso aí, minha gente. Ficar atento, né? Roda um pouquinho para economizar, porque afinal de contas, começo de ano é muito gasto e a gente precisa, qualquer centavo que se economiza é importante, né? Com toda certeza, Tereza, é importante sim. Muito obrigada pela sua vinda aqui no Giro Manhã, até a próxima, né? Obrigada, Tereza. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui, né, com vocês e com os nossos consumidores que estão nos acompanhando, conhecendo cada vez mais seu direito, que é importante conhecer para poder exigir, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, falar agora de esporte, o Rede Cuca Vôlei, o único representante do Nordeste na Superliga, conquistou aí sua primeira vitória na competição ontem à noite, viu, no ginásio Paulo Sarazate, aqui em Fortaleza. Foi sobre a equipe do Brasília Vôlei pelo placar de 3-0. O troféu Viva Vôlei de melhor jogador da partida foi entregue ao prata da casa, o oposto Nairton Silva. O resultado é um marco na história do voleibol cearense, que conquista aí sua primeira vitória e seus primeiros pontos na elite do vôlei brasileiro. Primeiro agradecer a torcida que veio, compareceu, deu força para esses meninos aqui. A gente sabe o quanto é importante essa torcida estar aqui comparecendo e dando força. Embora no começo da temporada não estavam vindo os resultados e o pessoal, né, criticando, muita gente que veio aqui passou muita energia positiva, isso é a coisa mais importante. E veio a primeira vitória. Não é fácil, gente. A gente está jogando num campeonato onde são as melhores equipes do Brasil, umas das melhores, ou algumas, melhor dizendo, equipes do mundo. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. O Campeonato Brasileiro de Vôlei, né, a Superliga, é um campeonato visado pelo planeta inteiro. Todo mundo tem como referência esse campeonato e a gente está jogando, né? Então não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, vai ser difícil. Por isso que leva um tempo de maturação, leva um tempo de treinamento, leva um tempo de a gente amadurecer o próprio grupo, se conhecer. É difícil, mas tá aí o resultado. Graças a Deus veio a primeira vitória e que venham outras vitórias, e faço aqui mais um convite para o pessoal de casa comparecer e dar força para esses garotos, porque são guerreiros, verdadeiros guerreiros, estão jogando de igual para igual contra os melhores do mundo sem deixar a desejar. Foi uma noite mágica, né, cara? A gente está batalhando desde o começo da temporada por essa vitória, então acredito que nada mais justo a gente conseguir sair coroado com ela hoje. A gente estava buscando essa vitória há bastante tempo, mas todo mundo está com o pé no chão, sabe que tem muita coisa para rolar ainda no campeonato. A luta vai continuar, a gente não desistiu, tem mais 8 jogos aí pela frente e se Deus quiser a gente vai em busca aí de manter a manutenção do time na Superliga. Cara, estou muito feliz pelo jogo, pelo resultado, pelo time, que a gente batalhou bastante a semana todinha. Foi treinos
a gente se dedicando muito, muito mesmo para não ter outro resultado diferente desse que a gente teve no jogo. E eu estar recebendo isso aqui é a realização de um sonho. Sempre sonhei em ter um desse na minha estante, agora eu vou ter lá para festejar bastante isso. E espero poder conquistar mais. Mais uma pausa e na volta tem o Papo Saúde. Vamos falar de saúde mental. O Janeiro Branco, mês que está chegando ao fim, mas sempre, gente, é tempo de cuidar da nossa sanidade, da nossa saúde mental. Quer saber se você tem algum problema? Como procurar ajuda na rede municipal? Existem vários canais, existem vários meios de você conseguir apoio, ajuda aí nesse momento que você estiver atravessando. Já já a gente tem os detalhes. Te espero. Giro Fortaleza, de volta para você com mais um giro, né, pelo trânsito da nossa cidade. Aí nós estamos na Augusto, finalzinho da Augusto dos Anjos, no cruzamento com a Osório Paiva. Região do quê, Vicente? Siqueira, é? Região do Siqueira, trânsito fluindo tranquilamente aí neste momento. Aqui na nossa capital, nenhuma dificuldade para quem trafega aí nesse local. Vamos a outra câmera de vídeo monitoramento. Viajando aí pelas imagens que são acompanhadas 24 horas pelos agentes da AMC, numa central que fica ali na cidade dos funcionários. E agora nós chegamos na José Jataí com Carneiro Cunha. Sinal está fechado, os motoristas estão ali concentrados esperando a abertura, né, o sinal verde, mas o trânsito flui tranquilamente também aí neste ponto da nossa cidade. Temos outra câmera de vídeo monitoramento. Tá aí, chegamos agora à região da Aldeota, é a Monsenhor Catão com o Padre Antônio Tomás. Essa é uma câmera que fica numa visão mais baixa, né? Fica mais próximo ali dos veículos, né? A gente viu que provavelmente o sinal fechou, não deu tempo do motorista parar antes e ele avançou um pouquinho ali na faixa que é exclusiva dos motoqueiros. Lembrando que não pode fazer esse avanço, tá? Essa faixa foi criada justamente para os motoqueiros se posicionarem e facilitarem a fluidez do trânsito, né? Eles ficando na frente, assim que abre, por ser um veículo mais leve, mais rápido, eles conseguem circular com mais rapidez e com isso facilitar aí a fluidez do trânsito. E por aí, trânsito fluindo tranquilamente. Temos mais um local aqui da cidade para a gente verificar como está o trânsito. Estamos aí no finalzinho da José Leon, já no acesso à BR-116, ali na região do Jardim das Oliveiras, né? Por aí, Cidade Funcionários, Jardim das Oliveiras. Esse é o cruzamento da Rogaciano Leite com a José Leon. Trânsito também fluindo tranquilamente aí neste ponto da nossa cidade. Gente, chegou a hora do Papo Saúde, porque tá acabando janeiro e janeiro também, além do roxo, né, que a gente falou aqui, que é sobre hanseníase, também é o janeiro branco, de alerta e cuidados com a saúde mental. A escolha do mês de janeiro é uma estratégia para chamar a atenção logo no começo do ano para a retrospectiva dos pontos positivos e negativos do período que se encerrou. Estamos recebendo hoje o Arildo Lima, que é gerente da Célula de Saúde Mental de Fortaleza, para falar sobre esse assunto, um assunto importante, né? Janeiro branco, e a gente já começa com essa indicação de que começo de ano já é começo também para você se colocar as ideias em ordem, não é mais ou menos esse o sentido, né? Isso, exatamente. O recomeço. Bom dia. Muito bom dia. É muito importante o janeiro branco e foi escolhido o mês de janeiro porque é o mês do início do ano, é o mês que você para traçar seus planos para o ano, para ver o que você vai fazer durante aquele ano, seus próprios planos, né? E aí a gente aproveita para dar essa importância e essa lembrada na saúde mental, né? Porque sem saúde mental nada se consegue resolver, né? Você acaba atrapalhando a sua vida. E existe também um estigma de que, assim, se você tem algum problema mental, seja ele depressão, uma síndrome, enfim, as várias vertentes que existem, fulano é louco, né?
fulano é maluco, precisa de remédio, precisa de internação. E não é bem assim, né, doutor? Exatamente. Nós precisamos com urgência acabar com esse estigma, né? Nem toda pessoa que vai ao psiquiatra é porque ela é louca. A gente tem que entender que com o advento aí da pandemia da Covid-19, que nós ainda estamos vivendo, pode-se assim dizer, as doenças mentais deram um up, né? Progrediram demais, né? Aí, notadamente, depressão, ansiedade, uso e abuso de substâncias, né? Síndrome do pânico, né? Muita pânico. gente desenvolveu então, isso. você ir ao psiquiatra é você tratar da sua saúde mental, é evitar que esse adoecimento te afaste do trabalho, te afaste da sua família. E não necessariamente esse tipo de doença, ela tem tratamento e cura, né? Não necessariamente é algo que você vai ter que viver com isso para o resto da vida. Exatamente. Algumas patologias da psiquiatria, elas têm tratamento e cura. E isso é importante. Quanto mais cedo identificar, mais rápido o tratamento, mais rápido você fica pleno diante da sociedade, sem nenhum problema. Doutor, já que o senhor falou em identificação, como identificar que você está com um problema mental? Né? Um problema dessa ordem, né, psiquiátrica? É bem importante isso, né? Porque às vezes não é você que identifica. Às vezes é quem está com você. Às vezes é o seu familiar, às vezes é alguém no trabalho que olha e percebe a sua mudança, porque a mudança de comportamento é uma das principais situações que a gente observe que é fator que a pessoa precisa de uma ajuda na saúde mental. Então, a pessoa está ali, você costuma vê-la e ela começou a mudar o comportamento, ela começou a mudar o humor dela, ela começou a mudar o jeito de agir. De repente é uma maneira e é uma oportunidade, é o momento ideal para você dar um toque nessa pessoa. Procura uma ajuda, vê como é que está a tua saúde mental. O próprio paciente também pode reconhecer, quando é casos como, por exemplo, ansiedade, que às vezes é paralisante, né? Eu conheço pacientes que têm pânico, por exemplo, e acabam indo milhões de vezes ao cardiologista, quando na realidade era para ir ao psiquiatra. Sim. Entendeu? Então, é muito importante você mesmo se autoavaliar, ver o que você está fazendo da sua vida, não é isso? E como o senhor tratou aí da ansiedade, né? Inclusive, eu acho que é legal a gente pontuar. Eu conheço o caso de uma pessoa que ele começou a ter a crise, né? E ele não sabia do que se tratava, né? Foi a primeira crise. Então, ele começou a sentir falta de ar, ele disse, pronto, estou tendo um infarto, eu vou morrer. E foi diretamente para o hospital, chegar no hospital, estou infartando, fez todos os exames e nada foi detectado. E até você chegar, era bem no começo da pandemia, né? Quando começou esses casos a aumentarem. E até chegar à identificação de que estava tendo uma crise de ansiedade, é um longo sofrimento, né? Com toda certeza, né? Às vezes eu tenho pacientes que no mesmo dia procuraram emergência cardiológica 4, 5 vezes. Né? E como você mesmo disse, os exames todos normais. Todos normais. Então é uma crise de ansiedade, é um pânico, né? Que está se desenvolvendo e quem resolve isso é o psiquiatra. Né? Às vezes o próprio colega da emergência, com a repetição dessa e observando essa sintomatologia, indica, procura um psiquiatra e é importante para poder bem estabelecer a saúde mental, né? E assim, não é vergonhoso, né? Você não vai diminuir a pessoa que você é, admitir que você está passando por esse tipo de problema e que você, consequentemente, precisa de ajuda. De jeito nenhum. E a gente até assim, por exemplo, agradece às celebridades, né, que têm constantemente publicado relatos de tratamento em saúde mental, para que a população acabe com esse estigma, né, acabe com essa situação de não querer ir, de achar que se tornou uma pessoa menor ou com alguma menos-valia porque vai procurar uma ajuda de um psiquiatra, uma ajuda em saúde mental. Doutor Arildo, como a gente pode se prevenir? Existe uma forma de prevenir uma doença mental ou não? Você realmente tem que identificá-la e tratar. Existem prevenções? Existe. A doença mental, assim, ela está aqui dentro. E ela é geralmente o excesso de alguma coisa que você está fazendo. Então, você que só trabalha, você que só estuda, você que não consegue definir bem o seu dia a dia e as suas atividades, você corre um risco.
Então vamos lá, vamos deixar um espaço para o lazer é super importante para a saúde mental. Vamos deixar um espaço para a atividade física é super importante para a saúde mental. E é nesses momentos que você tem que parar, pensar e analisar. Você precisa estar bem aqui para fazer todas as suas atividades. Então vamos dar valor ao lazer, a uma viagem, ao momento com a família. A família é um dos fatores protetivos número 1. Estar com a família, fazer um lazer, fazer uma atividade física é de suma importância. E às vezes a carga de trabalho que a pessoa tem é tão grande que ela acha que ela não precisa de lazer, que ela não precisa de diversão, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, senão aí se eu não tiver dinheiro aí é que eu vou ficar mal, né? Às vezes as pessoas têm essa autocobrança tão grande que não conseguem ver que aquilo está te levando a um adoecimento mental. A um adoecimento mental, né? Então, ou seja, o lazer acaba tendo uma importância muito grande na vida da pessoa, Com né? toda certeza. Tem que separar um espaço para você se sentir bem, para você relaxar, para você ter um lazer. A gente ressalta aqui as nossas práticas integrativas complementares, Sim. que tem um efeito preventivo e até terapêutico dentro das patologias da saúde mental muito importante. Uma massoterapia, um reiki, uma auriculoterapia são extremamente importantes. E hoje em dia também a medicina, ela se volta muito para essas ações preventivas, né? Esse tipo de práticas, essas práticas, elas muitas vezes conseguem prevenir, antes que você tenha uma crise de ansiedade, de pânico, uma depressão, né? O mal do século, enfim. Elas conseguem, de certa forma, reverter para que não se chegue a esse quadro, não é isso? Sim, prevenir e até tratar, de uma certa forma. Elas são coadjuvantes no tratamento, né? Elas estão junto ali com a medicação para tratar uma crise dessa, para tratar uma situação dessa. E muitas vezes elas por si só conseguem reverter o quadro. No Janeiro Branco, como é a atuação de vocês, médicos psiquiátricos? Quais são as ações mais efetivas para ter esse despertar em toda a população? A gente faz um incentivo, né? Faz um trabalho em todos os nossos equipamentos de saúde mental. A gente faz um trabalho de prevenção do adoecimento mental. Faz um trabalho de valorização da saúde mental. A gente faz trabalhos educativos, trabalhos em grupos, né, e procura levar para a população de Fortaleza a importância de se manter uma boa saúde mental. O senhor falou da rede de... Hoje, como é que é a rede de tratamento? Pronto. Se por um acaso você tiver um adoecimento mental, você pode procurar gratuitamente a rede de saúde mental do município de Fortaleza, que hoje é composta por 15 CAPs. Nós temos em Fortaleza 15 CAPs. CAPs de uma modalidade geral, para a patologia geral da psiquiatria, CAPs na modalidade AD, que é álcool e drogas, para o uso abusivo de álcool e drogas, que também é muito comum e é um ponto de adoecimento mental importante hoje em Fortaleza. E temos os CAPs infantis. A gente lembra que cada regional de saúde, nós temos 6 regionais de saúde em Fortaleza, cada regional de saúde tem um CAPS geral e tem um CAPS AD, que fica próximo da sua casa, e os CAPs infantis que atendem, um na regional 3, outro na regional 6, sendo que o da regional 3 atende as regionais ímpares e o da regional 6 atende as regionais pares. E aí você pode perguntar, como é que eu faço para chegar nessa rede? Isso é importante saber. Gente, não precisa de encaminhamento para ir para a rede de saúde mental. Os equipamentos são porta aberta, ou seja, você pode ir diretamente lá, passa pelo acolhimento, aí conforme seja identificado o nível do seu adoecimento mental, você é visto por um psiquiatra, por um clínico, que alguns equipamentos têm também um clínico, e aí tem as outras trabalhos, outros profissionais que também trabalham junto com o paciente. A gente ressalta que os CAPs possuem psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e assistentes sociais. E eles trabalham diretamente também com o paciente. Importante também frisar que os CAPs são destinados aos casos moderados e graves de adoecimento mental. Às vezes você tem um caso leve, antes que ele se transforme num caso grave, você pode também procurar um dos 116 postos de saúde que existem em Fortaleza. O clínico lá, o médico de saúde da família, ele é apto para identificar e ele pode muito bem classificar essa sua situação
esse seu adoecimento mental em leve, moderado ou grave. Se for leve, ele mesmo começa a terapêutica, ele mesmo começa o tratamento e a pessoa já fica bem. Se for um caso moderado ou grave, ele já encaminha ali para o CAPS, para a pessoa procurar um atendimento mais especializado. Os casos mais graves, eles realmente necessitam de internação, porque também existe esse estigma, né, em relação aos hospícios, né, que eu acredito, né, me corrija se eu estiver errado, nem existem mais, desde o caso do Damião Ximenes lá em Sobral, né, que foi vítima dentro de um hospício, né, como se chamava, e aí ele sofreu violência, enfim, que existiam aqueles tratamentos mais, eu não sei nem classificar, mais violentos, né, de choque, de camisa de força. Hoje, como são esses casos mais graves? Como agir, o que fazer, até para a segurança do próprio paciente e da família? É assim, os casos mais graves que chegam, por exemplo, a um CAPS, a gente tem que avaliar o paciente, né? Paciente que perde o juízo crítico da realidade, paciente que está num franco surto psicótico, esse paciente pode precisar de hospitalização. Mas desde o advento da Lei 10.216, foi-se desestimulado a construção e a manutenção de manicômios. Tanto é que hoje em dia praticamente não existe mais nenhum. O que a gente tem para tratar esse paciente que está no estado grave são os leitos de psiquiatria em hospital geral, como por exemplo nós temos 10 leitos dentro do Hospital Gonzaguinha do Zé Walter, e temos o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que é apto a receber esse paciente em surto, né, ou não, isso com casos bem graves de adoecimento mental e que não dê para conduzir no ambulatório, que precise realmente o paciente se internar, passar uns dias internados para poder se restabelecer, recobrar a consciência, recobrar o nível de domínio sobre si mesmo. Então, esse internamento pode ser feito no Hospital de Saúde Mental de Messejana, que também é um equipamento porta aberta, né? Chega lá, é avaliado e conforme seja internado. Até porque, como eu havia citado, né, existem casos que realmente é necessário isso acontecer para não colocar a própria vida da pessoa e das pessoas que estão com ele, né? Porque às vezes existem casos que ele se torna muito violento. Isso, aí ele pode pôr em risco a vida dele e de outras pessoas. Aí nesse caso ele precisa ser internado. E por isso é tão importante esse acompanhamento e esse janeiro branco, né? Com certeza. Porque às vezes as pessoas acham que, não, é bobagem, tá maluco. E existem muitos casos também das pessoas, como o senhor citou, os CAPS-AD, das pessoas que se envolvem com as drogas, né? Com álcool, com drogas e enfim, e acabam desenvolvendo outras doenças, né? Com toda certeza, né? E aí a gente, são muitos situações que não existem, né? Você vê pessoas com depressão e as pessoas dizem que é falta de Deus, é falta de fé, é falta de lazer. Não, gente, a pessoa que está com a depressão estabelecida, ela está adoecida. Então ela precisa de um tratamento. E o tratamento é que vai fazer com que ela volte ao seu pleno estado de saúde mental. E até os casos de álcool e drogas, né, que a gente pode considerar também como doenças psíquicas, porque o vício é uma doença, né? Sim. E muita gente fala assim, é vagabundo, né? E a gente acaba hostilizando o que na verdade é uma doença. Isso também entra no janeiro branco e também entra nessa prevenção, né? Com certeza, né? A gente vê aí que o número de casos de abuso de álcool, crack e outras drogas é crescente no nosso país e em Fortaleza não é diferente. A gente vê cracolândias, né, se instalando aqui em Fortaleza. A gente procura fazer um trabalho preventivo também em cima disso, com os nossos CAPs álcool e drogas, mas quando já está instalada a dependência, que é sim uma doença psiquiátrica, classificada inclusive no Código Internacional de Doença, né? E quando já está estabelecida essa situação, precisa tratar porque esse paciente ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo comorbidades psiquiátricas, muitas vezes uma esquizofrenia vem junto, um transtorno de humor vem junto, e aí ele precisa ser tratado. Os CAPS-AD estão preparados para isso. Inclusive, Tereza, a gente tem 2 CAPS-ADs em Fortaleza que tem um serviço 24 horas, que é justamente para internar esses pacientes que precisam passar por uma desintoxicação para poder conseguir seguir o tratamento. Então temos o CAPS-AD que funciona lá na região ali do Nossa Senhora das Graças, na Regional 1,
E temos o CAPSADE que funciona na cidade 2000, que possui 12 leitos cada qual, para internar esses pacientes para fazer uma desintoxicação, que é a primeira fase do tratamento do dependente químico. Ele precisa desintoxicar, para depois a gente seguir. Aí, partindo daí, quando ele passa os 15 dias, a prefeitura dispõe de 5 unidades de acolhimento. Essas unidades de acolhimento são residenciais temporários, para esses pacientes ficarem até 6 meses lá, com um projeto terapêutico singular, que a gente chama de PTS, que vai acompanhar ele durante todo esse período, para ele sair bem e ser reintegrado à sociedade e à sua família. E muitas vezes essas pessoas não têm consciência de tudo que elas estão perdendo, né? Emprego, família, um lar. Os próprios bens, né? Os próprios recursos materiais, às vezes, são envolvidos e perdidos no uso dessas substâncias. E também existe o fator que eu acho que é o mais determinante, que é ela querer, né? Ela reconhecer que ela tem um problema, que aquilo ali não é o fim da vida, não é o fim de tudo, e querer o tratamento. É o que a gente chama de primeiro passo, né? O primeiro passo é admitir que é impotente, que perdeu perante a doença e de que é um adicto, né? De que é um adicto, que tem uma adicção e que precisa de ajuda, precisa de tratamento. E acho que para a gente até encerrar essa nossa conversa, né, bem interessante, eu acho que é importante também a gente lembrar que as doenças mentais, elas não escolhem nem cor, nem sexo, nem raça e nem classe social. Porque muita gente acha, mas é rico, né? Rico não tem, rico não sofre. Não é por aí. Ela pode atingir qualquer pessoa, desde criancinha até a sua classe social mais rica. Não é assim, doutor? Do granito ao tijolo, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, não, é democrático, não tem uma escolha, né? Assim, você pode ter uma classe social maior, menor, ter mais ou menos dinheiro, ser branco, ser preto. As doenças mentais, elas não escolhem por esse caminho, né? Qualquer pessoa é sujeita a desenvolver uma doença mental. Qualquer pessoa está sujeita a esse adoecimento da saúde mental. E uma vez acontecendo, existe toda uma rede de apoio importante, gratuita, ofertada pela Rede Municipal de Fortaleza. Sim, sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Que não seja só um janeiro branco, mas todos os meses do ano são importantes a gente ficar em alerta, né, sobre isso. Com certeza, a gente tem que se preocupar com saúde mental o ano todo. Não só no janeiro branco, o ano todo você tem que se preocupar e deixar sempre a sua saúde mental mais perfeita possível. É isso, gente. Muito obrigada, muito bom dia. Obrigado. E assim chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Muito obrigada aí pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.